Caio, a amiga escreve aqui para você o seguinte. Inclusive, ela escreveu isso quando você estava falando lá na sua devocional. Agora, ela falou: Caio, você falou tanto de poder na devocional, mas por que então a maioria dos crentes tem mais medo do que os descrentes? Porque nunca conheceram o Evangelho. Mas os descrentes também não conheceram. Mas o descrente não tem o medo de Deus e não tem o medo do diabo. O descrente é só um cara andando pela terra. Não está nem pensando. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Certo. Então o descrente só está andando distraído. Agora o crente, coitado, atrás é um diabo com milhões de demônios. E em cima dele é um Deus meticuloso que pode fazer fogo cair do céu por qualquer razão. Com um chicote na mão. Chicote na mão, então a vida do crente é uma miséria. É um lixo. Tá Então, enrolado. a maioria dos crentes não experimentou o Evangelho até hoje, não sabem nada Não do que entenderam. o Evangelho não foi ativado. O cara só levantou a mão, foi na frente, fizeram uma ficha, mandaram ele frequentar um determinado grupo para ser condicionado, né? Que eles chamam de ser discipulado, é ser condicionado. Porque o cara não aprende nada do Evangelho, ele só aprende comportamentos. Comportamentos de crente. Isso é o que eles chamam de discipulado, é comportamentalizar um indivíduo. É pavlovianizar o comportamento do indivíduo. Ele entra num treinamento de ratinho de laboratório. Aí quando ele sai dali, ele é batizado e é colocado num grupo, ou em 2 grupos, em 3 grupos, seja quantos sejam os grupos que ele aguente entrar, tendo tempo para frequentar. E tanto mais quanto ele consiga ser efetivo naquele grupo, mais ele vai crescer na igreja e mais se dirá que ele é um homem obediente ao Evangelho, porque ele obedece o condicionamento comportamental da igreja, que foi chamado de discipulado, que não tem nada a ver com o ensino aos discípulos de Jesus, não tem nada a ver com Jesus ensinando aos discípulos, e não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a experiência do Evangelho na vida, só tem a ver com treinamento, condicionamento, só tem a ver com castigo e recompensa. Castigo e recompensa fez certo, a gente joga um negocinho pro chimpanzézinho É igual dos comer. macacos. É macaquinho. É treinamento de macaco. É o que eles chamam de evangelho. Mas o cara não entendeu nada. Sozinho ele está perdido. Sem aquela congregação para ele dizer eu pertenço a isso aqui, ele fica sem Deus no mundo. Porque ele não tem Deus para ele não sabe nem como é isso. Ele precisa seguir um grupo. Ele é um rato naquele fluxo. Exatamente. Só um rato naquele A fluxo. busca daquele rato e a busca do crente, naquele caso, é a salvação, cara? Só que ela do crente, ele vai mudando de denominação em denominação. Uhum. Até que chega um dia que ele desiste de tudo e fica ali, agora eu vou morrer aqui. Mas experimentar, conhecer a libertação, a luz de Deus no coração. E quando o que chamam de libertação para ele dançava, não dança mais, ia happy hour, não vai mais. A existência dele acontece num estado de ansiedade inexplicável. Ele precisa uma vez por semana frequentar um lugar onde ele faça uma catarse. São cultos catárticos. Só para o cara aliviar, fazer uma drenagem de energia ansiosa. Sim. Eu entendo o povo do reteté. Do ponto de vista de uma psicologia básica, eu compreendo Você perfeitamente. entende, Caio? Claro. A vida do cara é uma vida absurda, sem sentido. Nada tem lógica, nada é racional. A vida dele é irracional. O casamento dela é irracional. Ele não sabe nada de racional em ensinar aos filhos. E a cidade dele é irracional.
O ganha-pão dele é ilógico. O ir e voltar para casa é uma coisa de doido. Ele fica 4 horas indo, 4 horas voltando. Insuportável. Insuportável. A noite de sono dele é nenhuma. É. Ainda tem um marido bêbado que chega lá e quebra tudo. Meu Deus. Que é um trabalhão para conquistar. O cara quebra, joga fora, arrebenta, bate na mulher, espanca os filhos. Aí a bichinha, se tratando de uma mulher, encontra uma igreja do Reteté. É que pena que o Gabriel foi ali fazer alguma coisa a pé, que eu não vou dizer o que é. Senão eu ia pedir para ele botar uma imagem dessas aí de Reteté que tem no meu Instagram. Ontem mesmo eu botei aí no Instagram, no Facebook. No Instagram com certeza tem no de ontem. Vou achar aqui. Foram os marcheiros que me mandaram até. E olha aí, reverendo Caio, os marcheiros queridos. Então o cara entra numa reunião daquela que precisa ser ilustrada, aqui agora para o pessoal entender. Tá aí, tá aí. Faz uma catarse. Olha aí. Não tem palavra, não tem som. As algaravias são todas estáticas, é uma confusão de vozes, sem sentido. O Espírito de Deus se manifesta como manifestação ilógica, incompreensível, translocada. Se você se jogar no chão tremendo, foi o Espírito de Deus. Agora, gera um efeito imediato. Que isso? O efeito catártico de qualquer psicólogo, analista ou psiquiatra entende o poder da catarse. Ela resolve alguma coisa? Não. Ela não terapeutiza nenhuma solução para o indivíduo. Não fecha a gestalt do Não cara. fecha, jamais. Fecha. O cara está sempre precisando de um desmaio angustioso para vazar energias acumuladas de angústia nos nervos. Então ela sai e encontra aquelas amigas. Você viu que benção, que benção. Viu como a fulana caiu, rodou. Eu entendo. Porque a vida dela é uma idiotice. O culto dela tem que ser comparável à vida dela. E tem que ser um momento de sincera inconsciência, de liberdade para ter uma epilepsia com hora para começar e para terminar, para estribuchar as agonias. Eu entendo. Só não é evangelho, só não é igreja, só não é o que em nome de Jesus deveria ser. Mas como reunião, ela tem a sua função psicológica. É como incorporação em terreiro. É altamente catártico. Você abandonar a sua personalidade, encarnar uma outra persona. Tá. Incorporar uma persona que é poderosa, fala grosso, diz o que quer. Se é mulher, pode falar de sexo à vontade. Se é homem, tem poderes de uma sabedoria que ele não tem em casa, não tem na vizinhança, não tem no trabalho, não tem em lugar nenhum. Mas incorporado, ele vira um sábio. Dá a ele uma sensação de bem-estar extraordinária. É poderosamente catártico. Nesse sentido. Então, nesse sentido, os grupos de insanidade cultica, ritualística, são muito mais catárticos do que os grupos reformados, que entram tudo assim, tem a horinha de ler a Bíblia, de tentar pensar, entender uma doutrina, tem menos catarse. Por outro lado, normalmente tem menos histeria, porque a vida deles é mais de classe média baixa, classe média média e classe média alta. Então, tem um pouco mais de ordem na vida, por isso tem um pouco mais de ordem no culto. Quanto menos ordem na vida, mais desordem no culto. Mais desordem no culto. Sim. E então, é um reflexo. É um fenômeno fácil de entender.